Quais são os caminhos para a evolução espiritual? Você é um buscador de evolução espiritual? Eu tenho certeza que você tem as mesmas dúvidas que acho que todo mundo tem. Como é que a gente faz para conseguir evoluir, tanto espiritualmente quanto consciencialmente? Recentemente eu tenho tido muita orientação sobre esse assunto lá no centro onde eu trabalho. As entidades têm vindo assim bastante, frequentemente mesmo, falar sobre isso. E eu achei que pudesse ser um assunto interessante para a gente trazer um pouquinho, né, daquilo que eles têm falado. É difícil absorver tanta informação e tanta coisa, mas eu acho que é muito importante a gente compartilhar e colaborar sempre esses conhecimentos, porque não é nada diferente, assim como eles falam, do que aquilo que os grandes mestres, né, vieram trazer para a gente, desde Jesus, Buda, Maomé, o Zoroastro e tantos outros, né, os pensadores, Lao Tse, Platão e Sócrates e tantos outros que vieram aí com partes das suas informações, né, espíritos preparados para nos trazer reflexões para que a gente possa realmente evoluir, para que a gente possa se encontrar, né, enquanto seres humanos, e a evolução acontecer, né, consciencial e com certeza a espiritual. Então é importante a gente entender esse contexto, entender o que provavelmente é esperado de nós, né? A gente sabe que a mensagem que eles trazem hoje é o que a gente pode entender, assim como a mensagem que Jesus Cristo trouxe naquela época era o que se podia entender daquela época, mas que em muitas ocasiões servem para hoje, ou seja, às vezes o linguajar era diferente, mas a mensagem é a mesma. Então tem tanta coisa aí para a gente debater que eu acho que é um assunto bem importante para a gente poder falar. Eu me chamo Johnny, esse é o Papo de Corredor, eu espero que você seja bem-vindo e vamos falar um pouco sobre este assunto de hoje. Para a gente entender primeiro o que é uma evolução espiritual, né? Primeiro a gente tem que ter a consciência simples, simplificada do que são os nossos corpos, né? A gente tem um espírito, que é a nossa parte mais elevada, a gente tem um perispírito, que é o veículo espiritual, o veículo astral, né? Para que a gente esteja na Terra, para que esse espírito esteja na energia da Terra, ele precisa deste veículo, então ele utiliza essa estrutura energética para estar aqui na Terra. Essa estrutura energética propicia, ela é a matriz do nosso corpo físico. Então, os órgãos que existem aqui, a constituição que existe aqui, existe o físico. Então é encaixado um no outro, é a mesma coisa, um astral e o outro está no físico. Então, teoricamente, esses são os três corpos. E a gente tem um indivíduo aqui no meio que a gente chama de duplo etérico. Ele é a cola energética que faz com que o perispírito esteja, né, colado, vivo, preso, né, é uma prisão aqui no físico, por isso que a gente não desencarna. Quando sai do corpo e tudo mais, é o duplo etérico que mantém isso estruturado. Quando o corpo morre, o duplo etérico dissolve e aí o perispírito sai e vai vivenciar essas questões espirituais, aí, os trabalhos espirituais, como a gente vê nos livros de Chico Xavier, o André Luiz, né, vivenciando as coisas dele, é o perispírito do André Luiz ali que está vivenciando tudo isso. Eu fiz essa pequena ida e vinda, né, sobre o que são os corpos e os processos, simplesmente para a gente explicar o que pode ser uma evolução espiritual dentro das literaturas todas que a gente tem. Tá? O que acontece é o seguinte, nós temos essas carapaças todas porque a gente vem de sucessivas encarnações e processos evolutivos. Então, se hoje nós estamos encarnados, com certeza nós já tivemos encarnações muito mais densas e pesadas do que esta atual, ou talvez igual, talvez a gente tenha ali algumas encarnações em que a gente não evoluiu nada e a gente está tentando de novo evoluir, então não houve o processo evolutivo, mas nunca é para trás, né? A gente tem sim sempre um processo evolutivo. Então se a gente olhar aqui para trás, nós temos cargas evolutivas, a gente já vem acontecendo num processo de evolução espiritual. Então o objetivo da nossa evolução qual é? É fazer com que esse cara, o espírito, possa evoluir. Para ele evoluir, ele precisa perder essas cargas negativas que muitas vezes estão presas aqui. A cada encarnação que nós tivemos, nós saímos de estados mais animalizados, ganhando mais consciência e nos tornando mais
amorosos, com mais raciocínio, com mais entendimento. O nosso processo evolutivo foi acontecendo. Mas como isso foi acontecendo, a gente errou muito também. A gente matou gente, a gente roubou, a gente utilizou mal os conhecimentos todos que a gente tinha, seja de ciência, seja de religião, entre tantas coisas a gente foi errando e acertando ao longo da vida. Só que esta energia que nós fomos acumulando com os nossos pensamentos, as nossas raivas, os ódios, as vinganças e tantas coisas que a gente passou nessas vidas, a gente foi poluindo este cara aqui, que é o perispírito. Quanto mais poluído o perispírito fica, mais difícil é esta energia dissipar, e a gente precisa expandir a energia para que o espírito descole daqui. Então, o que acontece? A gente vem encarnando, porque quando é feito esta cola, o duplo etérico traz a densidade que está neste corpo astral e joga para o corpo físico para que este corpo possa eliminar. O que faz o corpo eliminar essa energia que está no duplo etérico, no perispírito? As doenças que a gente tem, a transmutação de energia, então ela vem para cá em forma de raiva, de um vício, de um hábito negativo que vem com a gente, uma tendência à negatividade, uma tendência a pensamentos negativos, e conforme a gente vai controlando e equilibrando essa carcaça física, então se eu tenho, por exemplo, hábitos de vícios que veio comigo desde pequeno, eu consigo domar e controlar isso, eu estou transmutando essa energia, e quando eu saio do físico domando isso, ele fica no físico, e esse aqui sai mais limpo. Energeticamente, as doenças também, como câncer, doenças de pele, tantas outras doenças que nós temos, esta carga mórbida energética passa para o corpo físico, quando o corpo morre, ele sai limpo. E isso vai purificando esta carcaça, que quando ela realmente estiver limpa e leve para poder fazer a sua separação, é separado desse, então o espírito evolui. Em teoria, de uma forma muito simples, tá? Muito simplificada mesmo, o processo evolutivo seria isso. Para isso existem as encarnações, porque a gente sai de um estado animalizado, vem evoluindo, vem largando os nossos apegos, as nossas coisas na matéria, até que a gente entenda que a matéria não é o nosso objetivo, que o objetivo é o plano espiritual, que a gente esteja pronto para expandir a nossa energia e alçar voos maiores, vidas maiores, com objetivos muito maiores. Só que a gente tem um grande problema. O nosso problema é, tudo bem, agora eu entendi o que é a evolução espiritual, e como é que eu faço esse negócio acontecer? Essa é a dúvida de todo mundo. Como é que eu consigo fazer a evolução espiritual? Bom, eu disse aqui bem no finalzinho, o objetivo é entender que esta vida aqui não é a vida importante. A vida importante está do plano espiritual, e as coisas do mundo são do mundo, então a gente não pode ter apego. Tá? O que eu tenho ouvido bastante, estudado bastante, pesquisado bastante, é que a maior parte dos nossos problemas estão nos nossos apegos. E aí os apegos eles podem ser diversas coisas, porque tudo que está na matéria constitui um apego. Né? Então a gente vai ter lá, por exemplo, os apegos aos bens materiais, né? Que são carro, casa, sapato, bolsa, que mais? Móveis, tudo que possa ser material, celulares. Então a gente tem apego a tudo isso. Tem gente que deixa de comer, por exemplo, para poder comprar sapato. Tem gente que deixa de ter um alimento saudável na sua geladeira para comprar cigarro, e aí a gente já vai para os vícios, né? Então tem tantas coisas que a gente é apegado e que a gente não solta. Lá no centro, por exemplo, a gente vê muitos espíritos. A gente faz um trabalho muito bonito que chama Socorro, né? A gente faz orientação aos espíritos que já desencarnaram, para que eles aceitem ajuda, para que eles se desliguem dos apegos que eles têm. Muitos deles chegam lá apegados a coisas bestas, às vezes uma cadeira, um móvel, né? O ambiente que ele ficava sentado, ele não quer sair de lá. Outros apegados ao carro, outros apegados... E são tantas coisas, um relógio,
sabe? Tem coisas assim absurdas e que a pessoa ganhou aquele relógio do pai, que era do tataravô, do não sei o quê, e ele não larga daquele relógio, né? Então, são os apegos que fazem a gente não evoluir. Você vê que a pessoa desencarnou, está no plano espiritual, não consegue ser ajudado porque está apegado àquilo lá. Então, os apegos realmente são bem complexos. Esses são os materiais. Os vícios são outros apegos, né? Comida é um vício, alimentação, bebida, né? Alcoólicos, cigarro, sexo. A gente pode se viciar em tantas coisas, jogos, apostas e tantas outras coisas que a gente tem, até viagens, né? Tem gente que é viciada em viagem, não faz nada a não ser só planejar viagem, viajar, que é muito positivo, muito gostoso, ajuda a gente a descansar, mas quando passa para um processo obsessivo por aquilo, obsessão por comida, obsessão por bebida, obsessão porque não se pode ser feliz se não tiver aquilo, aí se tornou um processo de apego, né? E tantas outras coisas, posições sociais, gente que, né, tem essa coisa do ego, da vaidade, na verdade, inflada, então ela tem que ter uma posição social, ninguém pode pensar negativo sobre aquela pessoa que ela já quer discutir, né? Em tantas outras coisas que a gente vai se apegando às raivas, à vingança, à vaidade e a tantas outras coisas que nos tornam obsessivos para aquilo. Estes apegos são os piores instintos, né, que a gente tem para atrapalhar o nosso processo evolutivo. Apego ao físico, né, o próprio físico. Tem gente que desencarna e a gente pega lá, tá colado no físico ainda, porque não aceita que morreu e quer voltar para o físico e não sai do lado do físico. O físico apodrece, os bichos comem, ou tem a cremação, né, que às vezes não tem mais nem o físico e a pessoa continua querendo voltar a se apegar ao físico, aos aspectos de beleza, à família. Apego à família é uma coisa terrível, né, é uma das coisas que mais cria obsessores por aí, e às vezes é triste porque a pessoa ama tanto a família, é um amor meio complexo, distorcido, mas né, é um apego à família, e ela, de tanto voltar e querer ficar ao lado dela, ela se torna um obsessor da própria família, e às vezes ela acaba prejudicando energeticamente, criando um problema absurdo. Então esses apegos são aquilo que atrapalham o nosso andar, que atrapalham o nosso desenvolvimento, e que fazem com que a gente não consiga a nossa evolução espiritual. Quer ver uma coisa legal? Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele fala sobre as bem-aventuranças, né, dos mansos, os pacificadores, os misericordiosos, os perseguidos, né, por causa da justiça e da verdade. Quando ele fala os mansos, a gente está falando de pessoas que sejam pacíficos. E se a pessoa é pacífica, os mansos, os pacificadores, são pessoas que entendem que o apego à vingança, o apego àquela coisa da pessoa que está desrespeitando e tem que se fazer respeitar o tempo inteiro, o apego a tudo isso é em vão, né? Então, se a pessoa é mansa, é pacificadora, resolve as coisas com equilíbrio, já é um dos caminhos que a gente tem para a própria evolução espiritual. Misericordioso é aquele que tem a misericórdia, né? Então ele olha para aquela pessoa e não tem a vingança, não tem a percepção de negatividade, né? A gente no plano no físico aqui, a gente olha a política, por exemplo, quantas vezes a gente olha e fala assim, tinha que morrer todo mundo, né? O bandido lá que bateu e machucou uma senhora, a gente quer que o cara apanhe na rua, né? Muitas vezes a gente tem esses comentários que às vezes é até inocente, não é que a gente vibraria ou faria isso, mas a energia atrai esse tipo de coisa. Pacificadores e misericordiosos eram os caminhos que Jesus mostrava já pra gente há 2000 anos atrás e que não mudou até hoje, né? E os perseguidos por causa da justiça, né? E a verdade. Falar coisas que sejam verdadeiras é muito difícil. Você pega, por exemplo, Chico Xavier, o quanto ele foi atacado por outras religiões na época dele. Kardec foi preso, né? Até mesmo pessoas como eu, como você, como outros que tentam passar algo de positivo vão receber ataques negativos até de espíritos, né? E que
vão ser perseguidos mesmo porque não querem. Quem quer o mal não quer que o bem seja feito, e quando a gente faz o bem, o mal vem atrás da gente. As pessoas querem distorcer, descredibilizar, então tem que tomar muito cuidado, mas era o que ele já falava, bem-aventurados os perseguidos. Então as pessoas que vão em busca da verdade, vão auxiliar, estão no caminho positivo da evolução. Tá? Depois ele fala sobre o sal da terra, eu acho muito interessante isso, que ele diz que as pessoas são o sal da terra e a luz do mundo, né? Ou seja, a gente pode viver uma vida que influencie positivamente os outros. O que é esse canal, né? Transmitir conhecimento, positividade, informação para que as pessoas possam ganhar alguma coisinha que seja, um grãozinho, mas para o seu processo evolutivo. Então, quando ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é que já comeu comida sem tempero, sem sal, não tem gosto nenhum, né? Então, sem sal não dá, a gente tempera a vida, cabe a nós levarmos a luz, levar o tempero para a vida, para que todos nós possamos evoluir. Isso também faz parte do processo evolutivo. E é muito falado sobre a necessidade da gente evoluir consciencialmente, ou seja, se a gente tem essas consciências, né, de ser manso, de ser evoluído, de trazer o conhecimento para todas as outras pessoas, a gente realmente consegue, aos poucos e de encarnação em encarnação, alcançar a nossa evolução espiritual. Depois ele fala sobre raiva e perdão, né, que traz essa questão do resolver, né, os seus conflitos internos, né, e perdoar as pessoas sem hostilidade. Então está dentro dos mansos e tudo mais. Ou seja, você vai ver que as informações são sempre as mesmas. Lá no centro nós temos o nosso orientador, o Augustus, uma entidade que vem falando muito também sobre essa parte da evolução consciencial, né, do desenvolvimento consciencial, e ele deixou algumas orientações lá que realmente nos ajudam a refletir sobre essa questão. Ele fala assim: usem os recursos do mundo sem se escravizar por eles. Por que eles falam sobre isso? Por conta desses apegos, né? As questões de carros, casas, os vícios, alimentação, família, tudo que acontece aqui no mundo, muitas vezes a gente tem esses recursos para nos auxiliar na nossa encarnação, para a gente vivenciar, para a gente até experienciar coisas positivas. Nem tudo é só escola, aprendizado, dificuldade. Tem o momento da gente descansar, tem o momento da gente relaxar, o momento do estudo, tem momento para tudo nesse mundo. Mas ele diz que a maior parte das coisas a gente se escraviza, né? O caso da gente tem sonhos materiais absurdos e trabalha a vida inteira para chegar no final da vida, quando conseguir, morreu. E aí aquilo vai ficar aqui e a gente vai embora, né? E aí não se aprendeu, não se utilizou disso para uma evolução consciencial, não utilizou dos recursos da Terra para que a gente possa aprender e sair daqui melhor do que entrou. Então eles falam muito sobre essa parte da expansão espiritual, da expansão consciencial, com os desapegos aqui do físico, né? Outra coisa que ele fala muito é: tenha coisas que você necessita, não mais do que você necessita, né? E aí ele dá alguns exemplos lá, por exemplo, a gente tem casas cada vez maiores para famílias cada vez menores, carros cada vez maiores para um só dirigir, 2 pés para 200 sapatos, né, para quem é viciado em sapato, ou seja, gasta-se dinheiro, recurso, energia, tempo para coisas que não vão produzir consciência. E se a gente é um ser imortal, né, que desencarna, encarna, desencarna, encarna e que está num processo evolutivo, aí ele diz que acaba sendo uma perda de tempo e perda de recurso muito grande, né? Caridade nem se fala muito sobre caridade, fala para a gente viver em busca do que nós estaríamos dispostos a morrer. Isso é muito legal, né? Ele perguntou para a gente recentemente sobre o que nós estaríamos dispostos a morrer. Nós estaríamos dispostos a morrer para conseguir a casa dos nossos sonhos? Nós estaríamos dispostos a morrer para ter o carro que nós gostaríamos, para fazer a viagem que a gente gostaria? E ele fala que se a resposta é não, talvez não seja isso tão importante quanto a importância que às vezes a gente dá para isso.
né? E aí ele fala, então se vocês querem ter uma vida com significado, viva pelas coisas pelo qual vocês estariam dispostos a morrer, né? Pela verdade, pela evolução, pela família, por tantas coisas que são importantes realmente nessa vida, né? E aí ele fala para a gente não esquecer de se preparar para a próxima vida. A reencarnação, ela é um processo para que a gente não viva esta vida, esta existência é para preparar para a próxima, que vai preparar para a próxima, que vai preparar para a próxima, para que a gente tenha evolução. Então o que a gente vive hoje é o que a gente plantou muito provavelmente nas encarnações passadas. E se não está ainda o ideal é que a gente trabalhe para que as próximas sejam melhores. Então a gente vai se preparando para a saída, né, para o desencarne, na verdade. Essa vida é se preparar para sair melhor quando nós deixarmos este plano, né? Então é muito legal, tem sido muito esclarecedor. É claro que aqui é só um pouquinho do que ele fala, mas é importante para a gente pensar, para a gente buscar dentro de nós quais são as nossas respostas. Não significa que o que ele está falando aqui é radical. A gente tem que entender que esses espíritos nunca falam de forma radical e eles nunca cobram a gente, eles sempre dão esclarecimentos e esses esclarecimentos viram norte e a gente percorre, né, esses trilhos, esses nortes todos, se faz sentido para nós. Se não faz, tá tudo certo também, né? Não existe o certo e o errado, nós temos tempo infinito para evolução. Se a gente não quer evoluir nesta vida, não precisa, deixa para a próxima e vai para a próxima. Felizmente, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo e cada um vai na sua jornada, na sua avaliação. Por isso cai naquilo que eu comentei lá do início. Então, todos esses detalhes, essas orientações que eles vão dando, é para a gente ir desapegando e deixando as coisas da terra na terra, deixando as emoções grossas da terra na terra, para que a gente vá, lembra, aliviando o nosso físico absorve a densidade do perispírito. Quando o físico morrer, essa densidade toda passou e não retornou para cá, e aí, não retornando, esse perispírito ficou mais livre, até que um dia ele vai se purificar e não precise retornar mais aqui na Terra para viver essas vivências densas, né, de aprendizado, de expiações, às vezes até de sofrimento, doenças e tudo mais. Então, este é o processo evolutivo. É claro que existem muitas coisas, mas na verdade, se a gente for olhar, desde que Jesus Cristo falava, essas orientações das entidades amigas lá do centro e tantas outras, né, que a gente vê por aí, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, o próprio Allan Kardec deixou tantas coisas aí escritas para nós, muito está dentro desse desapego, para a gente entender que nós não somos o que somos, essa carne aqui. Nós somos algo muito maior que está aqui dentro, que tem outro nome, tem outra vivência, tem uma vivência quase que infinita, tanto para trás quanto para frente, e a gente acumula muita experiência, muita informação, e a gente precisa entender que nós somos isso. A partir do momento que a gente entende que nós somos algo muito maior do que essa carne aqui, a gente para de se apegar, né, em tantas coisas. Uma das coisas que tem uma outra entidade, o Frei Luiz, que nos orienta lá também, ele fala que a gente se apega muito a essas coisas de ego, né? E a gente quer vingança, a gente quer justificar e a gente quer provar que a gente é ou é melhor ou que o outro falou não era verdade e por aí vai. E aí depois que a gente morre, 100 anos depois, ninguém nem lembra quem somos nós, né? Se você olhar para trás e olhar o seu tataravô, você nem sabe quem é muitas vezes, e se souber, não sabe muito sobre ele, porque o tempo apaga tudo isso, né? Então não vale a pena a gente perder tanto tempo, brigar tanto por essas coisas que o tempo apaga, né? Nós seremos esquecidos, essa carne aqui será esquecida, a maior parte das coisas que nós fizermos aqui na Terra serão esquecidas, e a gente precisa sim viver com significado para que a nossa existência aqui possa construir algo que não pelo fato de a gente não ser esquecido, mas que possa impactar positivamente as pessoas no futuro, já seria um grande objetivo, tá bom? Esses eu acho que são alguns passos interessantes, até pelo que nós mesmos lá na casa estamos estudando, estamos recebendo de orientação, tem sido pedido para nós, né, que trabalhemos muito nessa questão
da consciência, de expansão de consciência, de sermos mais conscientes. Tem coisas tão simples que a gente aprende, né, e vê e que não acontece no nosso dia a dia. A consciência ela não está só no espiritual, né, ela está em pequenas ações que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, um prédio, eu moro num prédio e às vezes eu vejo o pessoal descendo ainda no elevador com gripe, todo congestionado, tossindo e tudo mais, sem máscara, sabe? A gente já viveu uma pandemia aqui recentemente, viu como essas coisas se alastram, nem que não seja um Covid, seja só uma gripe, mas poxa, se eu tô com gripe e eu tenho a consciência de que eu posso transmitir para outra pessoa, e eu tenho a consciência de como eu posso prevenir as pessoas de pegarem aquela gripe que está comigo, eu não faço porque eu me incomodo com aquela máscara, né? Então é só quando é conveniente, né? Aquela responsabilidade, transparência, empatia, todo mundo fala de empatia, é tão bonito empatia, né? O conceito de empatia, mas o conceito de empatia muitas vezes aqui na Terra só servem quando é conveniente, né? Então coisas tão pequenas assim a gente vai deixando passar no trânsito mesmo, né? Ninguém gosta daqueles caras que você para no trânsito e o cara vai lá pela frente, cruza na frente de todo mundo, corta a fila e vai embora. Aí ninguém gosta, mas aí de vez em quando vai lá, a gente que não gosta vai e faz a mesma coisa, né? Então quando era conveniente, essa empatia não serve tanto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, o mundo está aí para a gente vivenciar essas coisas, a gente tem que estar aberto, com a mente aberta, lúcidos, contra nós mesmos, porque nós mesmos infringimos os valores que nós mesmos dissemos que é importante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não que a gente faça isso conscientemente, mas a gente tem que estar consciente para se corrigir, para se melhorar, para se tornar um ser humano melhor, para se tornar exemplo, né, para os pequenos, para os familiares, para quem tiver que ser, mas ter a firmeza de que a gente está seguindo um caminho e que a gente precisa aplicar, em que a gente precisa praticar, né? Eles explicam lá pra gente que consciência é a junção do conhecimento mais a prática. Sem esses dois não tem como ter consciência. Se você gostou, curte o vídeo, ajuda bastante a gente no canal para que o vídeo seja relevante, o YouTube continue mostrando para mais pessoas. Se você acha que tem alguém aí no seu convívio, né, que precisa desse vídeo também, gostaria de assistir esse vídeo, compartilha, não deixa de compartilhar aí no WhatsApp, no YouTube, onde é que você costuma se comunicar, e a gente vai caminhando, né, colocando esse conteúdo com muita responsabilidade, lembrando sempre, eu falo, eu não sou dono da verdade, esses são os meus conhecimentos que eu adquiro com a experiência, com estudos, com as entidades, e que eu penso muito, filosofo muito sobre essas questões, e trago aqui, né, como um compartilhamento, mas não significa que seja a única verdade ou a verdade, né? Observa tudo isso que você tem ouvido, estude, busque informação. Se faz sentido para você, eu vou ficar muito satisfeito por ter ajudado, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo e até lá.